Olá, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui novamente e eu gostaria de compartilhar mais um versículo. Está em Mateus 19, de 13 e 14. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os espíritos dos discípulos os repreenderam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não o impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Vocês viram esse filme que eu compartilhei, né? Coloquei aí, Believe Me, e também compartilhei ontem, né, no meu status. Assisti ontem à noite por recomendação e assim, quase que eu não consegui terminar o filme. Eu recomendo porque eu acho que nos tempos que nós estamos vivendo, ensina, né, nossos adolescentes, que são crianças, né, a verem uma forma de se defender em caso se possam vir a se ver numa situação como essa, né? Ou até os pais assistirem para saber como orientar seus filhos a se posicionar numa situação dessa, né? Em vez de redenção, de repente ter uma atitude. E esse versículo, né, que eu li, eu gostaria assim de comentar, né, que ele mostra o quanto é importante, né, as crianças, né, para Jesus, para Deus. E assim, eu ao mesmo tempo gostaria de falar, né, porque nesse filme mostra o quanto essa menina, assim, ela é ignorada, ela é maltratada, ela é uma criança, né, e ela sofre abuso sexual. E dela é estupro, né? Chega ao estupro e ela tem que batalhar para conseguir provar o que realmente aconteceu com ela. Inclusive, era alguém da família dela, com quem ela morava, que era um dos que praticavam. E ela foi sequestrada também, né? Que a pessoa abusou dela diariamente, o tempo todo dela. Então foi muito forte, é muito forte. Mas vale a pena assistir mesmo. Jesus, né, mostra o valor que ele é das crianças, né, para o reino de Deus, né? E a gente vê o quanto as crianças são desvalorizadas. Nesse filme vocês podem ver, é uma realidade, é um filme baseado em fatos reais. E isso é uma realidade constante, todo dia, né, em todo lugar. E é muito triste porque às vezes, né, que nem nesse filme ainda as pessoas que fizeram o mal para essa menina, eles foram punidos. Mas quantos fazem isso e acabam impunes, né? Porque às vezes é a nossa justiça que é injusta, né? É, ou às vezes eles conseguem usar algumas defesas mentirosas, né? E assim por diante. E eu gostaria de muito falar para vocês, mulheres, né, mães, crianças também, né, que vocês não se deixem ficar presos, né, omissos ou é, ali sem saber o que fazer, com medo de alguma reação, alguma situação que incomode vocês, que machuquem vocês, que possam te traumatizar, né? Existem leis, né? Procurem angariar provas para que vocês possam se defender e que a justiça possa estar ao seu favor, né? E também fazer justiça, né? Apesar que, né? Muitas vezes, se a justiça for injusta, Deus nunca é, né? E a justiça de Deus nunca falha, nunca mesmo. E eu não vou falar que tarda, porque não tarda, ela nunca falha. Eu vou contar para vocês, compartilhar com vocês uma história. Eu não vou falar que é triste, porque graças a Deus ela está tendo um final feliz, né? Final não, porque ainda tem muito pela frente a vida. Mas eu gostaria de contar para vocês uma história real também, né? Que teve uma trajetória não muito positiva com relação
a quem fez o mal, né? Assim, no momento, né? Mas sabe Deus o momento certo, né? A gente crê nisso. É, tinha uma família, né, que se casou. Essa família era composta por dois casais, um casal de crianças, né? E, e essas duas crianças eram filhas só da mulher, não eram filhos do homem, né? Mas esse homem aparentou ser uma pessoa muito boa, tudo que ela acabou casando, né, com ele. E mantiveram um relacionamento por alguns anos, né? Mas infelizmente ele foi se mostrando cada vez mais menos a pessoa que ela na época namorou, né? E a gota d'água para, né, tudo se acabar foi quando ele molestou a filha deles, a filha dela, né? E ela, numa revolta, né, num sentimento assim de traição, né, de impunidade, tudo, né? Ela saiu gritando para Deus e o mundo, falando para todo mundo. É, acabou até exigindo às vezes que algumas pessoas apoiassem ela, que ela contava história, achava que as pessoas tinham que ter a mesma opinião dela. Só que daí ela começou a sofrer algumas situações bem delicadas, porque primeiro ela procurou pessoas que ela achou que ela podia contar. E no fim essas pessoas foram as que primeiro viraram as costas. Não deram continuidade na amizade, não deram continuidade no cuidado, né? E eram pessoas de tipo de relacionamentos variados, né? Nível social, espiritual, outras pessoal, e assim vai, né? Mas ao mesmo tempo também, Deus presenteou essa mulher com muitas coisas, muitas pessoas boas que a ajudaram, porque ela passou momentos de necessidade. Quando eu falo de necessidade, é todo tipo de necessidade mesmo, porque ela estava desempregada e ela tinha que sustentar esses dois filhos, né? Que ficaram lá com ela, né? E, e a vida continuava, né? E tudo aquela situação para se resolver. Ela chegou a fazer o boletim de ocorrência, foi em tudo quanto é lugar que a Delegacia da Mulher manda, né? Que é CRAS, Conselho Tutelar, é tanto lugar, né? Então, e ela foi. Passou por psicólogo, tanto ela como os filhos, e passaram por discriminação, pessoas se afastaram, né? Não deixavam ficar próximo, nem pais de filhos, né? Os filhos, os pais não deixavam aos meus amiguinhos. Outras situações, é, pessoas que ajudaram, ajudaram a pagar conta, deram mantimento, por muito tempo, pagaram psicólogo, várias coisas assim. Foram bênçãos infinitas, né? Para essa família que estava destruída, né? Emocionalmente, psicologicamente. E a mãe não tinha nem condições de arrumar um emprego, porque ela não tinha condições psicológicas de trabalhar, né? Ainda mais no ramo que ela sempre se profissionalizou. E Deus, né, foi abençoando cada vez mais com coisas grandes, né, e o processo correndo, mas nunca tinha uma devolutiva da parte da delegacia, né, da mulher, ia passando, e, e o marido que cometeu, né, essa gravidade, né, de situação, né, de molestar os filhos, a filha principalmente, né, ele, para algumas pessoas ele confessou, né, que o que ele fez, mas ele foi muito esperto porque ele confessou para pessoas que não tinham coragem de se manifestar ou mesmo se apresentar como testemunha, né, para ajudar essa mulher. Então, ela não tinha provas, a não ser a palavra da filha, que falou mais com detalhes o que ocorreu, que agravou a situação e que explodiu, né? Que realmente houve, chegou um conhecimento da mãe. E aí
Passou alguns anos, 2 anos mais ou menos, essa pessoa foi arquivado o processo, porque não tinha provas, né? Tinha algumas pessoas que tinham se manifestado para a mãe da menina, da criança, falando de alguns comportamentos, alguma coisa, né, dele lá que poderia ajudar, mas infelizmente não tiveram coragem de ir, né? E aí inventaram um tal de relatório lá com a psicopedagoga que acompanhou a menina, que eles não aceitaram, né, como validade. Aí depois até descobriu que ele tinha uma conhecida dentro lá da delegacia, mas aí não vem o caso, né, que não sabe quem é. Aí de repente, né, o caso foi arquivado. E essa mãe nem teve o conhecimento desse processo arquivado, ela ficou sabendo da boca de terceiros, porque ele teve a capacidade, junto com o advogado dele, de montar lá um laudozinho lá, michuruca, dizendo que ela usou a filha como instrumento para divorciar dele, separar dele. Então, ela inventou toda aquela mentira. Mas assim, né? Deus sabe de todas as coisas, a gente não consegue mentir para ele, ninguém consegue mentir para ele, nem eu, nem você, nem essa mulher, né, nem essa criança. E eu acredito que, pela descrição que essa criança fez do ocorrido, não tenha sido mentira, que existem formas da criança se expressar em que não tem como o adulto influenciar, né? É uma coisa da criança. E essa mulher sofreu por muito tempo, porque aí o dia a dia, né, as crianças iam lembrando de coisas escabrosas, né, pervertidas que esse cara fez. E essa mulher sofreu muito, mais ainda, não só pelo ocorrido principal, mas no decorrer do dia saber gradativamente de cada coisinha, né? E por que eu tô contando essa história para vocês? Primeiro, porque eu me compadeço, sim, de situações como essa, né? Porque, porque eu vivi algo semelhante na minha vida e é muito difícil, realmente. E também porque, assim, eu amo criança, né? Eu vejo quanto é gostoso você estar na presença de uma criança, você vê a pureza, a ingenuidade delas, né? E o quanto elas são maltratadas, né? Pelos pais, pelas mães, por quem cuida dela, ou melhor, quem não cuida dela, né? Outras que ficam na rua aí, e sabe, sei lá o que elas passam, né? Que a gente nem imagina, né? Eu trabalho em escola e a gente vê cada jeitinho de criança, né? E, e a gente imagina como que deve ser, né, no lar delas. Eu mesmo oro por cada uma, eu oro não só por lá, mas por toda criança da face da terra, né? E eu gostaria assim de pedir para vocês, né, pais, mães, que vocês que realmente não têm maldade no coração, que vocês possam ensinar seus filhos a se defenderem, para eles poderem falar no momento em que eles possam sofrer algum abuso que às vezes ponha medo, né? Porque é muito triste. Tem criança que sofrem por anos, né? Tem pais que são tão cruéis que eles abusam da própria filha, do próprio filho, e às vezes de bebê, já vi casos de bebê, sabe? É muito cruel. Eu não sei dizer se realmente essa pessoa é doente mesmo ou é um maníaco mesmo, sabe? Eu, sinceramente, não sei. Eu tô pensando até em fazer uma faculdade de psicologia para tentar conseguir entender a que ponto, né, o ser humano é capaz de chegar. Até que ponto a mente realmente é doente, até que ponto a mente é má, né? E, e assim, outra coisa também, né? A gente tem, infelizmente, mas é Deus que me perdoe, né, por estar falando assim, a gente tem que perdoar essas pessoas, né? Porque é o inimigo usando
da fraqueza delas para elas fazerem o mal, né? Mas mesmo elas têm a opção de escolher qual o caminho que elas desejam seguir, né? Elas podem se arrepender e buscar Deus, e Deus ajuda a ter essa mudança. Digo isso porque todo dia, todo mundo tem uma tentação para vencer, não tem? Às vezes tem gente que tem uma tentação de uma coisa simples, que é um doce. Ai, não posso comer doce, diabético, não pode comer doce. Ai, venci hoje, não comi. Ou então, tava com vontade, pegou aquele docinho que é dietético, já apropriado, né? Então, menos mal. Aí outro dia, né? Por exemplo, às vezes um homem, uma mulher bonita, né? Ele olha, ó, achou bonita, não cobiçou ela pra ele, né? Se ele for comprometido já, a não sei que seja solteiro, livre, desimpedido ou livre e desimpedida, né? Mas assim, eu tô aqui mesmo assim pra refletir com vocês, né? Essas atitudes. E assim, não deixem de denunciar, gente. Não deixem. Só que não façam o escarcéu que essa mulher fez. Essa mãe estava com tanta dor que ela fez o escarcéu. Falou para fulano, para ciclano, para beltrano. E de repente, se ela tivesse ficado quietinha, feito o boletim de ocorrência, procurado um advogado, procurasse gravar as provas, né? Já que as pessoas não queriam ir até o local, gravar, dá um jeito de fazer alguma coisa, né? Tudo bem que ela era muito ingênua para esse tipo de atitude, né? Mas ela poderia ter ganho a causa na lei dos homens, né? Mas, olha, eu creio em nome de Jesus, e eu tenho orado por isso, que essa causa tá ganha lá no céu, em nome de Deus. Ele vai fazer a justiça. E quando Deus faz a justiça, ele faz no tempo certo, na hora certa e na dosagem certa. Conhece aquele ditado? Quem planta, colhe. Isso aí. Quem planta a erva daninha, colhe a erva daninha. Desculpa por estar falando com vocês assim, mas é que eu fico até com um nó na garganta me bate uma revolta, né? Eu sou cristã, confio em Deus, sei que Deus está na frente de tudo, cuida de tudo, mas ele também acaba permitindo algumas coisas para a gente aprender, né? Ou para aprender, ou para usar a gente para ajudar outras pessoas, e assim vai, né? Então, se você estiver sofrendo uma situação como essa, ou já sofreu, ou você sabe de alguém que está passando por uma situação dessa, de abuso, né? Seja violência infantil, ou você mulher, não deixe passar. Denuncie, vá atrás do advogado, existe defensoria pública para isso, se você não tiver dinheiro, condições de pagar. Tem várias formas de você se defender, né? Tem denúncias anônimas que você pode fazer. Então, corra atrás. Não deixe barato, não deixe mesmo, porque assim, é injusto essa pessoa tá aí, né? Ela tem direito de viver? Tem direito de perdão? Tem. Só que ela tem que pagar pelo que ela faz também, né? E a gente tem os meios aqui legais para isso. Só que se você usa muito a sua emoção, você acaba não conseguindo fazer os meios corretos. E, infelizmente, essa mulher também, ela teve, né, profissionais informados que a orientaram de forma errada, dando a impressão até que eles queriam que ela perdesse a causa, né? Então, talvez realmente esse cara descarado, ele tinha um conhecido lá dentro, lá, que, né, fez todo esse trâmite. A gente não sabe, né? Não estamos aqui também para fazer essa investigação. Tanto que eu não tô dando nomes para dessa família, nada. Mas algumas pessoas que assistem meus vídeos aqui, elas devem saber de quem estou falando. E, e é o momento também de vocês pensarem, né? A falta que vocês, às vezes, de repente, fizeram para essa pessoa, né? No momento mais difícil. Eu sei que, às vezes, tem situações que a gente não tem palavras, a gente não sabe como agir. Mas, assim, às vezes, essas pessoas precisam só de um carinho, de uma visita, né? Não é o dinheiro só, né? Ela precisava também de dinheiro. Ela precisava que pagasse as contas dela, precisasse que ela desse 1 litro de leite, que desse cesta básica, ela precisava. Ela precisava que desse roupa para os filhos dela, calçado, tudo isso. Ela precisava.
Mas pode ter certeza que o que ela mais precisava, claro que de Deus sempre, mas isso ela tinha a constante fé nele, mas o que ela precisava em meio a toda essa turbulência, ela precisava de você, de uma ligação sua, de uma visita sua, de uma oração sua. É de você aí, é, exatamente. Mas também eu falo para vocês que ela é muito grata às pessoas que estenderam a mão para ela, que ajudaram ela, que seguiram ela, que até hoje estão do lado dela. E são tão poucas essas pessoas, sabia? Muito poucas, não, bem poucas. Mas são pessoas de qualidade, pessoas de Deus. Eu até, né, penso assim, né, que foram anjos, né, na terra que Deus mandou para ela. Então, fica aqui essa reflexão para você que tem família, para você que é professora e às vezes você ali percebe alguma coisa de errado ou de triste com o seu aluninho, e às vezes ali é o momento que ele está te pedindo socorro, né? Sua escola tem autonomia para poder ajudar essa criança a sair dessa situação, né? E outras pessoas de várias formas, você tia, você tio, que vê, percebe algo, vocês podem fazer a diferença. Vocês podem salvar essas crianças. E para que elas continuem tendo a ingenuidade, né, para elas encontrarem a salvação também. Porque existem, por conta de toda essa situação de violência, né, que elas sofrem, são as mais vítimas, as maiores vítimas disso. Algumas ficam tão descrentes na vida, tão assim desmotivadas com a vida, tão assim vivendo por viver, que elas não conseguem nem alcançar a salvação, não conseguem ter um momento de alegria, não conseguem ter o momento de ser criança, de ser infantil, né? Acaba tendo que crescer já antes do tempo e às vezes está na rua, abandonada pelos pais vivos em abrigos ou com outro parente que também maltrata, né? Tantas formas doloridas. Eu choro por cada uma delas, eu choro, porque é, é nojento, é horripilante, mas eu peço para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que fazem esse mal e que elas possam, no momento, elas se arrependerem e que elas se arrependam a ponto de realmente, se arrependam a ponto de pedir perdão para a pessoa que ela cometeu aquela maldade tão intensa e principalmente para Deus, que ela se arrependa perante Deus, para que ela realmente se encontre com Deus de forma maravilhosa, assim como eu me encontrei, como tantas outras, e até mesmo essa mulher que nunca desistiu, gente. Ela nunca desistiu de Deus, com todos os problemas, com tudo isso que ela sofreu, ela não desistiu de Deus. E realmente ela teve a presença de Deus em cada detalhe, cada detalhe. E a cada detalhe mesmo, gente, sabe por quê? Tem uma história dela que ela estava com os filhos no semáforo e ela não tinha um centavo, nem um centavo para comprar uma bala daquelas Mentos de caixinha que tem algumas pessoas que vendem no semáforo, sabe? E a mãe, algumas pessoas ajudavam ela com colocar o combustível para pelo menos ela poder levar as crianças na escola ou ela fazer alguma correria das coisas do processo e outras coisas, né? E um dos filhos dela, né, chegou para ela e falou: "Mãe, puxa, né, hoje você não tem dinheiro para comprar esses Mentos, né? E eu gosto tanto, tava com tanta vontade, faz tanto tempo que eu não chupo esses Mentos, né?" E aí a mãe falou: ainda bem que você sabe, né? Você entende o nosso momento, né? E aí essa criança ficou ali olhando para a mãe, falando: mãe, você diz que Deus proverá, né? Que Deus cuida de nós, que Ele vai prover no momento certo tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer. Eu falei: isso mesmo, filho. E o menino, ela falou: isso mesmo, filho. E aí esse menino, ele estava à distância do carro dessa mulher. E daí
ele foi vindo, colocando nos carros, aí chegou, colocou no carro da mulher e foi. Aí quando ele estava voltando, ele parou no carro dela e falou assim, pegou 2 caixinhas, que tinha 2 crianças no carro, e falou, ó, esse aqui é pra eles. E aí foi embora. Aí a gente ficou sem entender, né? Porque a pessoa tá lá, eles ficaram sem entender, né? Porque, primeiramente eles ficaram sem entender porque o rapaz estava vendendo para o sustento dele, né? E ele deu. Aí que eles entenderam, né? O, o que aconteceu ali, né? Que Deus, ele mima os que são seus, né? Ele cuida realmente, até dos pequenos detalhes, até do desejo de comer uma balinha, né? Como eles tiveram lá do Mentos, né? Então, para você ver o quanto é gostoso você estar na presença dele, quanto você é gostoso você ver as pessoas assim, entregues assim na presença de Deus e elas testemunharem momentos assim difíceis, né, ruins até, de forma positiva, né? E hoje poder ajudar outras pessoas a passarem por isso, aconselhando ou mesmo ajudando em outras coisas. Então, eu finalizo aqui essa reflexão. Desculpa se eu falei algo a mais, mas eu acho que é uma forma de que vocês precisam saber. Eu acho que a gente tem que refletir o que Deus quer para nossas vidas, né? É, e Ele quer de várias formas, né? Igual eu falei para vocês dessa situação, dessa mulher com esses 2 filhos, tudo que aconteceu, né? E ela mesmo perdendo a causa, ela não perdeu a fé, e ela sabe que a justiça de Deus, no momento certo, vai ter, né? E ela tá seguindo em frente, tá vencendo as suas lutas, seus traumas, cada dia mais, sempre fazendo as coisas com alegria, né? E os filhos dela na mesma linha dela, isso que é emocionante, né? Então, eu quero deixar aqui um carinho para você, deixar uma imensidão de coragem para você que é mãe, para você que é criança, para você que é adolescente, né? Para você de toda forma, né? Que você possa ter coragem, né? E que não deixe que o mal possa tirar a sua inocência, a sua bondade, seu caráter. Por mais que seja difícil, por mais que a coisa seja forte, intensa, não se renda, não deixe, né? Porque é de todos o reino de Deus, né? Mas você tendo a pureza do coração de uma criança e você cuidando da criança, que é a preciosidade que você vê que é de Deus, que está aqui nessa palavra maravilhosa que é a Bíblia. Então, eu falo para você, é o caminho do céu. Um beijo grande, fiquem com Deus. Até a próxima.